E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polaridade das moléculas. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom pessoal, estou dando continuidade à nossa última aula, onde a gente falou sobre a polaridade das ligações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a polaridade das moléculas, né? Ou seja, a molécula de uma forma geral, tá? Então, bora lá, bora começar. Deixa eu só colocar meu apontadorzinho aqui para facilitar. Isso aí. Partiu. Seguinte, primeiro exemplo, moléculas diatômicas, ou seja, moléculas com apenas dois átomos, né? Então aqui, quando esses dois átomos forem do mesmo elemento químico, essa molécula vai ser apolar, vai seguir a ideia da polaridade das ligações, certo? Então aqui nós temos dois átomos, né, dois elementos químicos iguais, então não há diferença de polos entre eles, ou seja, essa molécula aqui, ela vai apresentar a ligação química apolar e ela de um modo gerado também, de modo geral, também vai ser apolar. Agora aqui, átomos de elementos químicos diferentes apresentam eletronegatividades diferentes, ou seja, nesse caso aqui o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o cloro vai ser o polo negativo e o hidrogênio vai ser o polo positivo. O que significa isso? Significa que o cloro ele vai puxar mais os elétrons para próximo dele, tá bom? Então a força, a direção do elétron vai do hidrogênio para o cloro. Por isso a molécula é uma molécula polar. Então a ligação é polar e a molécula, de um modo geral, também é polar. Só que isso nem sempre acontece em outras moléculas, tá? Às vezes nós temos moléculas em que todas as ligações são polares, porém ela, de um modo geral, é apolar. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, opa, olha o origami, que coisa mais linda. Então aqui, ó, moléculas com 3 ou mais átomos, ou seja, moléculas que apresentam átomo central. Esse vai ser o nosso foco agora. Então, como que a gente sabe se uma molécula que tem um átomo central é polar ou apolar? A gente pode olhar de duas formas, né? Primeiro, a simetria. Se a molécula for simétrica, ela é apolar. Se ela for assimétrica, ela é polar, tá bom? Então, olha só. Vamos pegar aqui, no caso, o CO2. O CO2 é uma molécula que tem três átomos, né? Tem um átomo central, obviamente, né? E aí, se a gente traçar aqui se a gente tivesse como traçar aqui uma divisão, né? Bem no meio desse carbono, a gente poderia perceber que esse lado da molécula é exatamente igual a esse lado da molécula, ou seja, nós temos uma molécula com total simetria, certo? Qualquer lado que a gente cortar aqui vai dar uma simetria. Então a molécula é uma molécula apolar, tá bom? Aqui no caso da água nós não temos essa simetria, portanto ela é uma molécula polar. Agora aqui, com relação ao vetor, tá bom? Se ocorrer a anulação vetorial, a molécula é apolar. Se não acontecer uma anulação vetorial, nós temos uma molécula polar. Então veja bem, o que significa isso? Aqui nós temos ligações entre carbono e hidrogênio, certo? Então, o que acontece aqui? O oxigênio ele é um elemento mais eletronegativo que o carbono. Então, a tendência é que o vetor saia do carbono para o oxigênio, né? O oxigênio vai puxar o elétron na direção dele, tá bom? Aqui é a mesma coisa, o oxigênio vai puxar o elétron na direção dele, tá bom? Então, concordam comigo que essa força de atração de elétrons e essa força aqui são iguais? Porque, veja bem, esse elemento é igual a esse, e ambos estão se ligando ao mesmo elemento químico, que é o elemento químico carbono. Então, a força que esse átomo de oxigênio puxa o elétron é a mesma força que aqui. Como eles estão no mesmo sentido, ou seja, numa angulação de 180 graus, esses vetores vão se anular. Portanto, essa molécula é uma molécula apolar. Agora aqui na molécula de água, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então, o vetor vai sair do hidrogênio para o oxigênio. Esse vetor aqui, eles têm a mesma força, porém eles não têm sentidos opostos, né? Eles têm o mesmo sentido aqui, ó, eles estão caminhando em direção ao oxigênio e nós não temos esse vetor aqui anulando esse. Portanto, essa molécula aqui é uma molécula polar. Então a gente pode fazer essa definição de duas formas, ou olhando a simetria ou olhando o vetor, tá bom? Em ambos nós temos o CO2 como apolar e a água como polar, tá bom? Agora, tem um macete que eu gosto bastante, que é esse daqui, ó.
A gente tem que fazer algumas perguntas nesse macete. Primeira deles, nossa, ficou pequeno? Será que ficou pequeno? Acho que não ficou pequeno não, né? Tomara que não. Então, pessoal, aqui nós temos uma perguntinha inicial. O átomo central apresenta elétrons livres? Se a resposta for sim, essa molécula é uma molécula polar. Se a resposta for não, a gente vai ter que fazer uma outra pergunta. Todos os ligantes são iguais? Se todos os ligantes do átomo central forem iguais, a molécula é apolar. Se eles forem diferentes, né, se nem todos eles forem iguais, a molécula é polar, tá? É uma terceira forma de verificar se a molécula, de um modo geral, é polar ou apolar. Vamos lá, ó, vamos utilizar esse macete. Aqui nós temos uma molécula de amônio, o NH3. Apresenta elétrons livres no átomo central? Aqui, ó, apresenta, né? Então a primeira resposta é sim. Então, consequentemente, essa molécula aqui é uma molécula polar. Beleza? Vamos para o próximo exemplo, ó, o CH4. O átomo central apresenta elétrons livres? Não, né? A gente não vê nenhum elétron livre aqui no CH4, certo? Então vamos para a próxima pergunta. Todos os ligantes do átomo central são iguais? Ó, todos eles são iguais, todos eles são hidrogênio, né? Então a resposta é sim. Então, consequentemente, essa molécula aqui é apolar, tá bom? Terceiro e último exemplo, né, nós temos uma molécula aqui de COCl2 e a pergunta, o átomo central apresenta elétrons livres? Não, né? Todos eles aqui têm elétrons livres, menos o átomo central, que tem todas as ligações completas. Então, resposta não. Todos os ligantes são iguais? Ó, nós temos aqui dois ligantes diferentes, nós temos oxigênio e cloro, né? Ó, tem oxigênio aqui, cloro aqui, cloro aqui. Então, nem todos eles são iguais. A segunda resposta é não. Portanto, essa molécula aqui é uma molécula polar. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Esse é um assunto muito importante. Por quê? Porque nos nossos próximos conteúdos a gente vai falar sobre interações intermoleculares. Isso aqui vai ser muito importante para a gente compreender os tipos de interações que as moléculas fazem entre elas, tá bom? A gente já aprendeu as interações que os átomos fazem para formar a molécula, que no caso são as ligações covalentes, né? E para formar cristais, né? Que no caso, retículos cristalinos, que seriam, no caso, as ligações iônicas. Só que depois de formada, essas moléculas também vão interagir. E aí a gente vai aprender isso na próxima aula com as ligações intermoleculares, ok? Então é isso aí. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais. Valeu!